Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Thalita, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Essa introdução é sempre tensa que eu fico falando sozinho. Eu não sei se alguém está ouvindo, se está tendo problema no fone. Tudo bem. Eu, no início, quando o Neto me convidou para ser um dos hosts convidados aqui do Nefrotalks, porque é um evento que ocorre, tem centenas de Nefrotalks, mais de 100. E, obviamente, o Neto faz muita coisa, é médico, faz assistência, cuida da parte de ensino e pesquisa na Nefroclínicas, é um paizão, leva os filhos no futebol, trata muito bem a esposa Paula, ou seja, medita. Não estou aqui para falar do Neto, ele sabe que ele é uma pessoa de admiração de muita gente. E se ele puder aparecer aqui hoje, ele aparece, mas acho que talvez ele não possa. E antes da gente entrar no nosso assunto, Thalita, e te apresentar para a galera, eu queria já te agradecer agora em público, né? Porque agradecimento bom a gente não faz só pessoalmente, como eu fiz hoje de manhã para você, a gente faz em público. Então, pessoal, é o seguinte, semana passada, lembra que eu falei? Eu fiz aqui um Nefrotalks, recebi o meu querido amigo Ricardo Valença, e acho que no domingo recebi uma mensagem do Neto, assim, e aí, já pensou para o próximo palestrante? Obviamente, como a frequência é mensal, eu falei, não, vou pensar em alguém, tranquilo. Ia até chamar o Jadilson, mas não tive tempo de chamá-lo, etc. Aí ontem foi um dia bem pesado, e antes de dormir às 11 da noite, eu chego lá e falo assim, e aí, Edu, qual era já tinha mensagem de manhã, de tarde, e aí, quem é o palestrante de amanhã? Eu falei, cara, amanhã? Aí fui ver, e o nosso método de trabalho é o seguinte, a gente se organiza entre os hosts convidados, né, Netão, que é o fundador, Flavinho, Luizão, de Brasília, e eu, cada um faz um no mês, né, para dar uma aliviada para o Neto, né? E a gente se distribui meio assim, mês que vem, quem pode? E eu peguei a data do 4 de abril. E tinha esquecido, obviamente, você que me conhece bem, Thalita, e aqueles que me conhecem. E aí, nessas horas, eu fui dormir com o problema, e no meio da noite, como muitas vezes, vem a solução. Falei, Thalita, tá aí. Às 4 da manhã, ou mais ou menos assim, 5 da manhã, pensei, nefrologia de Portugal, fiz o convite às 5h30 da manhã, e cá está ela aqui, linda e bela como sempre. Thalita, a tradição aqui é que, obviamente, nossos convidados se apresentam e a tradição também, pelo menos nas minhas lives aqui, é que eu interrompo o tempo todo. É para ser um bate-papo, Tá. sem formalidade. Sem Então, se formalidade. apresente. Depois de você se apresentar, eu vou te apresentar com o meu olhar. Mas quem é Thalita Mourão? Thalita Mourão, tem que botar o nome do Leandro. Thalita Mourão. Loyola, não, mas eu uso Mourão. Loyola, claro. Mourão. Isso. Nome artístico é Thalita Mourão. Olá, boa noite para todos vocês. Alguns eu já vi por aqui que eu conheço, são colegas queridos do Rio e de outros cantos do país. Eu sou Thalita Mourão, sou nefrologista desde 2014, ano que vem já foram 10 anos de nefrologia. Sou médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Hospital do Fundão, onde o professor Eduardo é professor. Hoje, não é, coordeno uma equipe de transplante renal, e já que aqui é um amplo lugar para agradecimento, agradeço ao Eduardo, porque assim que eu passei nesse concurso, que eu entrei lá em 2014, o Eduardo foi quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar com transplante. Foi aquela coisa assim, meu Deus, será que eu consigo? Será que vamos? E olha, Claro, pronto. sim. Fui, não é? Ficamos um período juntos. Em todo o tempo que eu tive, né? Entrei basicamente, fazia parte de tudo, mas basicamente da equipe do transplante. E em 2018, né? Eu então fiz um caminho lá pro lado de lá do oceano. Fiquei Peraí, 4 essa anos. parte você tá dando spoiler, essa parte é Não depois. posso, não posso. Pode, Enfim, esse e é o tema aí principal tô e de é o que as volta. pessoas querem ouvir. Então, fala um pouquinho sobre a tua formação, quando é que você decidiu fazer nefrologia? E eu sei que você se formou, isso aí está disponível no Google. Então, a Thalita se formou na UF, fez Isso, residência em Bom Sucesso, né? Sob isso, a orientação da doutora Deise, que vai exato. aqui um beijo carinhoso. Todo mundo que já trabalha com a Deise sabe o quão respeitada ela é,
Estive recentemente na inauguração da Nefroclínicas, que ela estava lá do alto da sua elegância, Exato. dando a isso. honra da presença. A minha E depois foi para graduação o foi Fundão, né? Isso, a minha graduação foi na UF, em Niterói. Eu sou muito feliz, sou uma egressa da UF, super contente, eu sou super orgulhosa, né, de ter feito graduação na UF. Enfim, acho que é uma universidade agregadora, enfim. Lá, eu já lá pelo 7º período já tinha despontado o meu interesse na nefrologia. Eu sabia que eu queria uma área clínica, queria ter contato com as pessoas e tudo mais. E aí já me interessei por nefrologia e acho que desde o 8º período, uma coisa mais precoce talvez, eu comecei a estagiar num CTI e via os nefrologistas que lá iam, que eram os melhores clínicos, não é? Sabiam tudo do doente, eles conversavam sobre da infecção, do antibiótico, do distúrbio eletrolítico, das coisas todas. Eu era o que sabia de tudo e aquilo me despertou. Nossa, eles são ótimos clínicos. E ali, mais ou menos no 8º período, eu decidi que ia fazer nefrologia, segui com esse plano, residência de clínica médica no Fundão, depois, né, residência de nefrologia em Bom Sucesso. E tem assim, eu sempre tive essa coisa de hospital universitário, tive a oportunidade de ir para grandes hospitais universitários, inclusive me manter na UF nesse período. E olha, acho que é destino, acabei indo para Bom Sucesso, que tem uma mão de transplante maravilhosa, na época lá com a doutora Deise e tudo, doutora Tereza, e pronto, depois, assim que saí, eu me formei em 2014, e em 2014 fui concursada, né? Fiz o concurso, na verdade o concurso ainda foi em 2013, mas assumi em 2014 como médica do Fundão, voltei para o Fundão depois do período da clínica médica, e mais Muito ou bom. menos é isso. Maravilha. Thalita, olha só, você está falando de mão, eu tô com a mão aqui toda lambida, porque tem uma boneca aqui que de vez em quando participa das lives, hoje eu acho que ela está querendo participar. Vem cá, vem cá. Que é a nossa, que você conhece muito bem. Eu Nossa e Helena. modelo, a Maia, amiga da Helena, que não é a isso. cachorra da Thalita. E aí veio a minha apresentação para as pessoas, que essa apresentação do currículo, essa tá na internet, está no Google. Mas outra coisa que está na internet bombando é a influenciadora que você trouxe de Portugal, que você produziu em Portugal, que é a Helena. Aquela boneca, ela tá por aí? Não, né? Tá. Traz Deixei ela aí, fora do quarto, vou chamar. traz ela, chama ela lá. A gente dá um beijo nela e depois continua. Se ela quiser continuar também, ela fica. Dá Chama segundo. Beleza. Vocês sabem que Nefrotalks é improviso, então a gente está aqui. Vamos lá. Então, essa boneca aqui já vai entrar uma outra boneca mais bonita, humana, que é a Helena. A nossa ruivinha. Vocês vão ver que boneca. Helena já é influenciadora há algum tempo na internet. Olha, as fotos dela. Bom. E a gente tem aqui... Helena! Oi! Olha quem tá ali. Tudo bom, boneca? Oi, Cadu. A ruivinha mais linda. Tudo bom, boneca? Beijo pra você. Oi, pessoal. Vou lá terminar o meu papá. Manda beijo. Vai lá, beijo. Já terminou? Então fica por Tá aí, bom. não tem problema Então nenhum. vai lá brincar com o papai. Manda beijo. Beijo pro Leandro. Beijo. Tava com a avó e com a Laurinha. Manda um beijo. Tava falando com a ela. vovó e com a Laurinha. Isso, entendi. Então, já entrando no nosso tema, Thalita, como foi a experiência de sair do... Aí agora, eu acho que é isso que as pessoas gostariam de ouvir. A ideia de sair do país no momento... A gente não tem problema nenhum de falar de política aqui, mas não é o foco, né? É muito mais o interesse pessoal, porque essa ideia de sair do país, e eu comecei falando sobre isso, eu estava assistindo, é uma das soluções que a gente encontra no meio das crises. Estou cansado, esse país não dá certo, etc. Vou sair. Isso eu estou falando aqui, a gente não falou sobre isso, a oportunidade de bater esse papo mesmo. E aí você teve essa coragem, obviamente teve o apoio do Leandro, não tinha essa boneca Helena, e vocês foram para lá. Conta pra gente, como é que foi agora do início não ao fim, até o momento atual. Conta pra gente, a gente quer ouvir. Assim, a gente, né, a nossa mudança aconteceu em janeiro para fevereiro de 2018, mas nosso plano de mudança aconteceu 3 anos antes, numa cena
de muita violência, foi mais ou menos, por incrível que pareça, entre 2014 e 2015, o Rio de Janeiro estava super violento, aquelas coisas que a gente vivencia, que na verdade continua, não é? E a gente tinha aquele plano, nossa, a gente, né, aqui tá sempre com essa insegurança, enfim, morar fora sempre foi uma coisa que passava pela nossa cabeça, e aí nós, né, decidimos que, olha, quem sabe? E aí a primeira pergunta, porque quando a gente decidiu que ia para Portugal, como é que chegou nessa decisão? Eu acho que o nosso meio médico, quase todo mundo caminha para uma mudança para os Estados Unidos, na grande maioria. claro. E naquela época, então, que a gente tomou essa decisão, era assim também, quase com todo mundo, quando você falava, as pessoas estavam indo fazer doutorado, mestrado, doutorado, principalmente, ou uma temporada nos Estados Unidos. E você, te interrompendo, como eu prometi, e você tinha uma formação até então, basicamente brasileira, né? UF. Toda. E Nenhuma com uma característica que eu continuo defendendo como sendo fundamental para os bons médicos, que você é excelente, que é se expor a serviços diferentes. Então, você falou da UF, que claramente tem influência do Josemir e toda aquela equipe. E foi o que te fez... Eu sou suspeito para falar, porque fui professor da UF durante 10 anos. E depois você teve exposição a Bom Sucesso. Não, antes o Fundão. Vendo os professores e os médicos do Fundão. Depois Bom Sucesso e voltou para o Fundão. Mas faltava, talvez, uma experiência no exterior, não faltava? Pois é, faltava. Acho que quando a gente principalmente está no meio acadêmico, a gente tem contato com muitas pessoas que vivenciaram isso. Principalmente lá no Fundão, nós temos os nossos professores lá, França, enfim, várias pessoas que saíram, foram fazer um período da sua formação fora, né? Isso sempre deixava aquela coisinha de como é que será, não é? E tudo mais. Só que assim, eu, né, numa época, a gente pensa, o que vai fazer? Eu, em momento nenhum, eu não queria, eu tinha essa ideia que eu precisava me manter trabalhando, vamos dizer assim, não é? E aí eu pensei, olha, como é que vai ser? Porque nos Estados Unidos eu não vou trabalhar, seria uma época de para estudo, não é? E eu confesso que em uma época da minha vida eu pensei que a mudança fosse ser para sempre. Não pensei assim, vou estudar para voltar. Em algum momento da minha vida eu pensei, olha, se calhar eu vou ficar, e se der certo, vou ficando, enfim, mais ou menos assim. Só que eu tinha que, nesse plano, né, trabalhar, não me via em casa ou mudando de profissão, porque eu sempre, né... Olha quem chegou aqui, Thalita, para te dar as boas-vindas. Atrasado. Doutor José Neto. A gente faz inverno. Atrasado. É isso aí. Eu já elogiei você pra caramba aqui, inclusive como paizão. Então o Neto tá sempre... Para um cara que acordou às 4h30, meditou, eu mandei mensagem para as 5, ele já respondeu. Enfim, então, a casa é sua, literalmente. Não, eu tinha que entrar aqui pelo menos para dar as boas-vindas, te agradecer aí pela presença. A Nefro Academy está já há algum tempo aí conversando não só de temas médicos, mas também desses temas que giram em volta do ecossistema médico. E eu tenho certeza que esse bate-papo aí, que já começou entre você e o Edu, vai ser sensacional. Então, muito bem-vindo e muito obrigado aí pela presença. Meu receio aqui é que depois dessa live todo mundo queria ir para Portugal. Vai esvaziar o Brasil. Vamos lá. Clínicas Lisboa. Bora. Vou te falar que eu até prefiro, viu? Quando eu fui para lá, gostei mais do Porto. Você já tem uma médica licenciada em Portugal e no Porto, né? Mas ela vai contar isso pra gente daqui a pouco. Então, valeu, irmão. Obrigado aí pela presença. Valeu, obrigadão. Recadinho, dono da casa. Momento jabá, vai lá. 19 de abril, aqui em Belo Horizonte, primeiro workshop Onconefrologia. Então, para quem quiser participar, manda um direct pra gente. E 29 de abril estaremos em São Luís do Maranhão com o Nefrocard Metabólico, Flavinho e Thaís. Todo mundo. Casa cheia, viu? Já temos quase lotado. Tem 100 lugares, já tem 90 inscritos. Vou falar, então, se não tiver certamente vaga, eu vou direto para Lençóis Maranhenses e fico lá esperando vocês. Ou para Caburé. Justa causa. Então, duas coisas. 19 de abril, eu já estarei com minha nova idade, 61 anos, cara.
Eu tô dia 18. Eu também vou Você estar por com a agora minha também, nova que dia que também já. você é? Que 16 beleza aí. A de gente abril. não teve até nisso. 2 arianos. E outra coisa que, antes de você ir embora, eu ouvi, o passarinho me contou que Nefrotalks vai virar podcast. É spoiler, não é? E, Ô, e rapaz, não é que é anuncia aí. verdade? Preparem-se, nas próximas Muito semanas. Assinei o bom. Esse contrato cara não hoje. para, Thalita. É, Thalita, esse é é o bom. Zé Neto. Inquieto, Pouquinho, né? inquieto. Valeu, Tô aqui irmão. do outro lado Beijo. assistindo, gente. Thalita, obrigado, viu? Vamos lá, Valeu, beijo. irmão. Abraço. Então lá, Tchau, tchau. Thalita, vamos lá. Você estava me dizendo então que veio a ideia de sair do país. Você considerou os Estados Unidos, eu imagino. Considerei, né, que eu acho que é uma coisa meio que natural, mas eu considerei Estados Unidos se eu fosse com a mentalidade de estudar. Naquela época eu estava fazendo mestrado, já tinha um mestrado já em andamento pelo Fundão, e tinha Carlos ideia. Pérez foi o teu orientador, né? O Carlos Pérez foi meu orientador, exatamente, no Fundão, na UFRJ, e tinha a ideia de que se encarasse, fosse encarar um doutorado e tudo mais, Estados Unidos seria talvez um caminho ali ideal. A gente chegou a conversar sobre isso, talvez com o Ford, com o Eu lembro pessoal. bem, porque a gente tinha, nesse momento, eu ainda tinha um bom contato com a minha orientadora lá em Harvard, a Cristiane Ferran, e acho que até te apresentei a ela, mas ela estava com alguma restrição de bolsa, se não me engano. Mas enfim. Depois a gente conversou sobre, de repente, ir para San Diego, onde tinha Etienne, enfim. Exatamente. E aí eu pensei, olha, Estados Unidos talvez, mas eu fiquei sempre com aquela ideia de que eu precisava trabalhar. E naquela época, lá em 2014, 2015, comecei a ver nos lugares que talvez eu conseguisse validar meu diploma médico. E aí foi que a gente, eu, né, e o Leandro, tínhamos feito uma viagem recente para Portugal e começamos a gente tem família e tudo, possibilidade de cidadania, sempre poderia facilitar. Já deixei claro. Foi o Leandro que tem vínculo ou você que tem vínculo com Portugal? Nós dois. Os dois têm já. Okay. Ele tem a família dele e eu pela minha. Mas o já Mourão e o Loyola nada são você ter, não muda em nada para você ter o diploma médico e tudo mais. Então, isso é só uma mais. Não muda em nada, não te facilita e nem te prejudica em ter ou não a cidadania. E aí comecei a ver que era possível, que você tinha que fazer algumas, né? Enfim, em alguns casos fazia. Não, vi toda a burocracia, como é que seria. Pensei, olha, acho que eu vou encarar aqui, quem sabe? Aqui eu valido meu diploma e consigo trabalhar lá como médica. Eu acho que é um país que tem a minha língua, né? Onde eu tenho família, um país que talvez me receba melhor, eu não sabia exatamente como seria, mas assim, na verdade começou assim. E aí começa e só um comentário nessa situação, porque e a gente tem ouvintes aqui de todas as idades, etc. Não é incomum, eu vejo isso pelos alunos, etc., que surge essa ideia. A mais comum é assim, vou fazer residência nos Estados Unidos, como você falou, ou no exterior. E um fator crítico é estar ou não estar com alguém, né? Em qualquer situação, namorado, casado, nas situações. E isso acaba sendo um fator importante. No caso de vocês, o Leandro já tinha disposição, pelo que você falou, de também tentar alguma coisa, ele é advogado. Eu sei porque as pessoas não sabem, mas eu sei. E como foi essa conversa? Era um projeto dos dois? Isso, era um projeto nosso, um projeto, os dois, nós tínhamos a vontade, nós, assim, antes disso, né? A gente agora tem a Helena, mas assim, as pessoas, né, um pouquinho da vida pessoal aqui, a gente ficou casado 10 anos antes, né? A gente está casado esse ano, já fizemos, vamos fazer 13 anos, na verdade. Então, já tinha fora a época de namoro, que lá foram 10 anos, ou seja, Caramba. mas esse ano... Ele pegou no colo, né? É isso. Até às vezes perco as contas. E a gente já tinha viajado, né, o mundo todo, feito várias viagens e tudo. A gente, né, gosta de se expor a ambientes diferentes. Tem gente que não gosta, tem gente que vai sempre para os mesmos lugares e tudo mais. E a gente tinha isso de gostar de viajar, mas de saber que morar é diferente de viajar. Mas mesmo assim, a gente teve essa oportunidade de conhecer diversos lugares e tudo, e aquilo sempre ficou. A gente voltou, me lembro, por acaso, a gente tem tanta relação que eu sei que Sandrine está hoje, não sei se já voltou, mas estaria pela Tailândia. Isso, e foi numa volta de uma
viagem que a gente fez para Tailândia, foi em 2014, e quando a gente chegou, eu me lembro como se fosse hoje, as pessoas ligando para a gente, não vai por aqui, não vai por ali, que vocês não estão sabendo que estava tendo confusão na linha amarela, na linha vermelha, não sei o quê. Naquele dia alguém foi baleado, sabe aquelas coisas assim? Você fala, caramba, a violência está tão próxima, a gente acabou de ter 30 dias que a gente dessa vez tirou os 30 dias, né? Um lugar muito longe, ficamos praticamente tudo fora, apesar de tudo, com segurança e tudo, e a gente aqui não é nada, e tudo começou a balançar mais a gente, e a ideia de ter um filho, né, nessas condições. Como é que a nossa cabeça ia funcionar? Expor um filho, a gente já está exposto, expor um filho, tarará. Foi mais ou menos isso, com as pessoas com quem eu converso é basicamente isso, porque o Brasil é maravilhoso, a gente tem um clima maravilhoso, as pessoas são pessoas boas de relacionamento e tudo mais, né? A gente tem oportunidades aqui e tudo mais. Por que que leva as pessoas a saírem, não é? Muitas saem para estudo, muitas saem. Aliás, tem um comentário que é uma dica de livro, né, ou de capítulo de livro, que eu até talvez já tenha falado aqui no Nefrotalks, que é o primeiro capítulo do último livro que o John Kennedy escreveu, né, o presidente dos Estados Unidos. Que o título do livro se chama A Country of Immigrants, né? Então, falando sobre a construção dos Estados Unidos com o olhar de que foi um país que recebeu os imigrantes. Nós também temos uma história parecida, mas tem muito mais coisa envolvida nisso, né? Tem o escravagismo, tem os portugueses, tem a interferência dos ingleses, e fica a dica do podcast Projeto Querino, para quem quiser ouvir a história do Brasil contada pelos negros, que é outra dica. Mas nesse livro, Country of Immigrants, o John Kennedy começa no primeiro capítulo falando o seguinte: por que as pessoas migram? E na essência, em geral, são 4 motivos: perseguições religiosas, guerras, perseguições políticas ou fome, né? Catástrofes, né? As guerras. Então são as 5 grandes, 4 ou 5. E o Brasil não tem nada disso. Assim, a gente não tem uma perseguição religiosa. Os motivos políticos, por mais que haja insatisfação, aqui não há perseguição política diretamente. Então, nós, pelo menos, de classe média alta, não estamos enquadrados. E mesmo entre as pessoas que passam fome no Brasil, infelizmente isso existe, a gente não vê aquela migração da fome, que quando a gente fala de migração da fome, são povos inteiros migrando. Mas então, por isso, só complementando o teu comentário e dando essa dica de leitura, é curioso ver as pessoas migrarem do Brasil, né? É um país tão legal, por que as pessoas saem daqui? Mas eu acho que não é guerra, não é? Mas quando a gente se vê numa situação, né, de violência, a gente pensa como se fosse, claro, guardadas as devidas proporções. A grande maioria que eu acho que faz o caminho de sair do país não é outro que não seja ou para estudar, e aí de repente se encanta, ou conhece uma pessoa e vai ficando, não é? Então as pessoas migram por isso, ou as pessoas migram, né, com algum relacionamento, acho que a questão violência, eu acho que sim, ou porque foram, ou porque têm medo, ou porque só você lê um pouquinho, a parte financeira você percebe que não é o que faz as pessoas mudarem, não é? Porque a maior parte das pessoas... Bom, claro, tem um pessoal que migra para os Estados Unidos com aquele sonho americano, isso sim, não é? De fazer dinheiro e tudo mais. Então, essa parte, talvez, essas pessoas que migrem para lá tenham esse motivo, essa motivação. Né? Aqui não está dando certo, não estou financeiramente bem e vou para lá. Para os outros lugares, não. É isso que eu ia dizer. Aí entrando, assim, infelizmente, uma das minhas funções aqui é gerir o tempo, né? E a gente está aqui com quase metade do nosso tempo, quase meia hora de conversa. Por mim, eu conversaria horas e horas com você. Mas, entrando já na questão de Portugal. Porque Portugal, já antecipando o que você falou, não é um país que a gente vai atrair pelo dinheiro, né? Porque você vai falar sobre isso, sobre os salários dos portugueses, né? E, consequentemente, salários dos nefrologistas portugueses. Não é o país que você vá para enriquecer, assim, eu falei a mesma coisa, meio óbvio, né? Mas provavelmente em termos de segurança, assim, equivalente aos Estados Unidos. Então a pergunta que, já para começar então a tua epopeia, a passagem por Portugal, por que Portugal e como foi? Já assim, decidiu Portugal e
Bora, partiu Portugal. A Conta aí. a primeira coisa que decidi, que me fez decidir foi poder ser médica lá. E na hora que eu comecei a organizar as coisas e eu consegui a validação do meu diploma médico, Mudou isso tudo. foi um peso que eu falei, opa, porque quando eu migrei, em 2018, eu já estava com o meu diploma validado Ah, não desde o início sabia. de 2007. Sim. Então, Ah, tá. pensar em 2014 para 15, Foi rápido, então. 2016 eu fiz todo o processo né, de entender como é que seria mais fácil. Espera terminar o mestrado, que talvez fique mais fácil. No meu caso, lá naquela época, sim. E assim que eu terminei, dei a entrada nas coisas todas. Então, eu estava, né, médica por Portugal nesse momento. E aí eu tive certeza de que a gente ia. Porque isso era uma condição, né? O meu marido, com essa facilidade, porque sempre pensou em não exercer advocacia, estava muito mais no ramo empresarial já e tudo mais. Poderia fazer vida, né? Fazer vida, muito português isso. Poderia fazer vida em outros lugares do mundo, mas eu precisava trabalhar. E aí, quando aquilo foi acho que foi o ponto-chave para eu falar assim, não, a gente vai, então. Na verdade, um pouquinho antes de eu conseguir, quando eu descobri o que eu precisava e pensei, olha, não é tão difícil, vamos lá que eu vou conseguir. Então, esse foi o ponto da virada de eu ter falado, não, vou para lá, porque além disso, é um lugar onde, segundo ponto, eu tenho família. Tinha algumas pessoas, não é assim, da minha família, eu tinha tias, avós, tenho ainda, né, vivas, com primos. O meu marido também tem tios, avós, primos e tudo mais. Então, a gente pensou que aquilo, de alguma forma, também fosse um ponto positivo da gente estar completamente sozinho num país estrangeiro, da gente ter alguém com quem se relacionar, ir a um aniversário, enfim. Então, naquela época, não tinha o bonde brasileiro, que hoje é até mais fácil, porque você sempre vai conhecer alguém que está lá também, e aí Claro. você, coisa de ter uma pessoa próxima, já teria caído por terra. Mas foi E basicamente... fazendo uma pergunta que muitas pessoas certamente te fazem, e me fazem também, porque eu validei meu diploma graças a você, né? Te agradeço mais uma vez. A gente sabe que as regras foram mudando, e foi até em função dessa migração de um grande número de brasileiros. Eu tenho certeza que parte disso influenciou a maior restrição para a validação do diploma. Exatamente. Como era na época? Você quer Então, assim, falar e o quando que que mudou? fiz, era muito mais simples, né? Ainda não havia, eu não sou formada pela UFRJ, mas também naquela época não havia nenhum tipo de convênio com a Hoje UFRJ, né? existe, né? Hoje existe. Então, os alunos que têm graduação pela UFRJ, existe um acordo de reciprocidade com a Universidade de Lisboa, se eu não me engano, e o reconhecimento é mútuo. Então, os alunos que têm um diploma da Universidade de Lisboa têm reconhecimento aqui pela Federal do Rio de Janeiro, e aqui tem essa equivalência dada, vamos dizer assim, de forma mais fácil. Quando Esse eu... foi um dos produtos, né, uma das vitórias do ex-diretor da Faculdade de Medicina, Medronho, né, que é um grande batuqueiro, amigo meu, obviamente diretor da Faculdade de Medicina, ex-diretor, membro da Academia Nacional de Medicina. E esse foi um dos grandes pontos que ele conquistou, realmente, essa reciprocidade, baseada no fato de que a UFRJ, a Escola Nacional de Medicina, foi fundada pelos portugueses em 1808, foi a segunda escola de medicina do Brasil, a primeira foi a Escola Baiana de Medicina, e ele conseguiu resgatar esse histórico, e creio que foi na ocasião dos 200 anos da faculdade que Foi, ele deu encaminhada nisso, né? Isso. exatamente. Quando eu fiz as coisas, como eu disse, ainda eram mais fáceis. E foi assim, foi no o boom, acho que o boom de brasileiros foi logo antes da pandemia. Talvez tenha sido um ano a 6 meses antes da coisa ali, foi em 2018 para 19. Foi mais ou menos os brasileiros. E mais ou menos em 2018 foi que eles fecharam tudo para rever entre 2017, final de 2017, na verdade, e 2018, eles fecharam tudo. Não, minto. Foi em 2018 para 19. Eles fecharam tudo para rever as regras, porque tinham uma enxurrada de pedidos para validação de diploma. Na minha época, era você ter o mestrado com quali CAPES, né, com a qualificação nota 6 a 7 da CAPES, que isso equivale a uma boa nota, vamos dizer assim, a nível internacional.
né? Uhum. E por que isso? Eu tinha que ter isso, porque isso é uma informação que talvez, né, as pessoas não saibam, mas o português, ele quando se forma na graduação, ele se forma com um mestrado integrado ao diploma deles. Então, todos já se formam mestres. Ah, interessante. Batendo aqui com a gente. Então, no Uhum. último ano, eles são, entre aspas, obrigados a fazer algum trabalho, alguma publicação, Uhum. alguma coisa que já equivale ao mestrado. Então, eles têm o mestrado integrado ao diploma, já formam mestre. Então, a gente tem um step abaixo, né? A gente aqui, se formar só médico, quando vai para lá, né, a graduação deles, a equivalência tem que ter o mestrado para ser igualdade de condições e eles falarem que você não precisa de nada. Se você não Perfeito. tivesse mestrado, se eu não tivesse mestrado, eu teria que ser submetida a uma prova, já na minha época. Uhum. Mas como eu Olha tinha... só, tem um comentário aqui no chat, que é o Alexandre, nefrologista, que disse que em 2011 ele conseguiu validar apenas com uma entrevista diante de uma banca, para mostrar como é que essa questão de validação de diploma muda, né? Você sabe exatamente o que a gente fez. Era uma documentação, Isso. basicamente, com documentação histórica, Uhum. diplomas, apostilados, né? A gente Isso. foi até a Universidade de Coimbra, já tinha feito, te levei lá, falei, ó, vem que é assim. Isso. Vai na Universidade de Coimbra e lá você entregava essa documentação, burocracia nenhuma. A gente nem acredita que vai ser tão fácil. A gente Uhum. entrega e logo depois vem a coisa dizendo do aceite, né? Logo depois veio o meu, veio um mês e pouco depois. A coisa... Registro, né? Registro do diploma, né? Exatamente. E aí, para você fazer a sua autonomia, que é exercer a profissão, você tem que só juntar uma documentação que é comprovar que nos últimos 5 anos você trabalhou pelo menos 3 anos nos últimos 5 anos como médico, para você ter autonomia, por exemplo, que eles não aceitam recém-formado. Então, a pessoa que acabou ainda não pode atuar como médico sozinho, vamos dizer assim. Uhum. Quando você comprova isso, você se inscreve, eles dão uma autorização, você vai na ordem dos médicos. No meu caso foi do Porto, tudo mais. Você vai lá, faz a inscrição, então você ganha uma inscrição que te permite trabalhar, no caso. Exercendo. Foi mais ou menos. Embora, pelo que a gente está falando, né, e eu não conheço o detalhe, deveria conhecer por ser professor da UFRJ, talvez para os alunos da UFRJ, logo após a graduação, talvez já seja possível entrar com essa solicitação, não sei. Acho que esses 3 anos ou 5 anos de experiência... Então, na verdade, você pode fazer a sua equivalência do diploma. Acabou de formar, você poderia fazer a sua equivalência do diploma, só que você ainda não tem a autonomia, que eles falam que é para você exercer a medicina, por exemplo, você ganhar um carimbo, que lá não é carimbo, mas você ganhar um número para você poder trabalhar num pronto-socorro, numa emergência, numa clínica de... Entendeu? Então, você precisa ter trabalhado pelo menos 3 anos nos últimos 5 anos, comprovando que você tem a sua autonomia, ou seja, você também pode exercer. Não é só o diploma reconhecido, você também pode exercer a medicina lá. E eu acho que isso é importante você frisar, né? Que são 2 etapas, que na verdade a gente tem aqui também. Uma é a validação do diploma e outra é o registro na ordem dos médicos, né? E aqui é tão automático, a gente formou e vai no CREMERG, e que a gente nem pensa que são 2 coisas diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, também é bem diferente. Lá você tem as licenças, que muitas vezes são estaduais, né? E você precisa passar por provas para renovar a sua licença. Então, cada país tem as suas características. E, obviamente, o tema de hoje é Portugal. Então, quer dizer que, como nefrologista, eu posso chegar lá e começar a fazer nefrologia se eu passar por ele. Porque aí, na verdade, é que tem o pulo do gato. Porque com essa minha validação, cheguei lá, em Portugal, você começa a conhecer e foi super engraçado como é que eu consegui o meu primeiro emprego. Eu estava lá, tinha 1 mês ou 2 meses, queria começar até a me reciclar, não é? Porque, enfim, por exemplo, aí eu estava aqui, né? Eu estava na equipe do transplante, então eu via muito mais transplante do que outras coisas. E um tema que sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim era a diálise peritoneal. E aí rolou um curso no Porto que era Up to Date on Peritoneal Dialysis. Que é o ponto forte da Nefroclínicas, hein? Fernando Lucas deve estar ouvindo isso e rindo de orelha a orelha. Curso de diálise peritoneal. E eu fui a esse curso, né? E lá sentadinha e tudo mais, conversa vai, conversa vem. Conheci um colega que estava se formando em nefrologia
E aí, né, contei, não, que no Brasil eu sou nefrologista, aqui não, só sou, pronto. E aí foi ele que falou, olha, mas estão precisando de um médico numa clínica de hemodiálise. E como funciona lá em Portugal? Lá em Portugal, a clínica de diálise, aqui, né, assim, nós somos nefrologistas e trabalhamos nos turnos, nos dividimos e tudo mais, tem o diretor médico da clínica, vai subindo posição, mas de uma forma geral, nós nefrologistas é que tocamos. Lá não. Lá existe a figura do médico residente. O médico residente não é residente. O médico residente é como se fosse o médico que mora ali na clínica, que fica aquele dia em clínica, responsável pelas intercorrências. É o diarista, exatamente. É o médico responsável pelas intercorrências. Ele não precisa ser nefrologista? Não, é médico generalista lá. E pode ter especialidade ou não, mas não precisa ter especialidade de nefrologia. Pode ser, inclusive, sem especialidade, um recém-formado. Exatamente. E aí, claro, que tem a figura do nefrologista responsável, tem uma série de fatores, o diretor médico, as coisas são muito apertadinhas lá, mas existe a figura do médico residente, que é o médico que não precisa ser nefrologista lá. E ser nefrologista, antes de voltar na tua jornada, ser nefrologista ou se formar com o título de especialista nefrologista em Portugal é um processo diferente do Brasil? É um processo, inclusive, mais longo, porque só para a gente ter ideia, em Portugal eles formam, são os 6 anos, e eles entram no ano comum. O ano comum deles é como o nosso internato. Interessante. Tá? Já médicos. As várias especialidades, já formados. Tá bem? E a nefrologia lá são 5 anos. 5 Depois de anos. formado. Exatamente. Não tem atalho. Não tem atalho. São 5 anos. No primeiro ano, eles fazem medicina interna, que é o equivalente, às vezes as coisas mudam um pouquinho. A medicina interna lá é o equivalente à nossa clínica médica. Lá não tem clínica médica, lá é medicina interna. Eles falam Harrison. Harrison, que eles não falam H. Harrison. É o Harrison. É a medicina interna do Harrison. Então, é um ano, o primeiro ano é na medicina interna. Eles vão passando, CTIs, papapá, emergência, tem lá toda o script que eles precisam fazer. E depois são mais 4 anos só, não é especialidade, não é transplante, não é nada. São 4 anos de nefrologia. É basicamente ficar 1 ano em cada grande tema da nefrologia. Nefrologia clínica, hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. É quase isso. Eles passam 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses e voltam. 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Ou seja, eles cobrem 1 ano em cada especialidade, ou seja, uma carga horária, e é bem pesado, né? Porque eu tinha contato com vários colegas, que é uma outra coisa diferente, que lá eles chamam internos. Os internos são os nossos residentes. Então, nós, o residente de nefrologia vai fazer residência, eles estão fazendo, o interno da nefrologia, o internato de nefrologia, o internato de medicina interna, o internato de medicina geral e familiar, que aí eu vou fazer um adendo. Muitas pessoas, muitas, quando sabem, né, que eu fui nefrologista, que eu trabalhei em Portugal e tudo mais, as pessoas vêm falar assim, não, porque aí no começo, então, eu posso trabalhar em medicina geral e familiar. Não. Medicina geral e familiar é uma formação. É uma formação de 5 anos também. Então, assim, a gente não vai ser médico de medicina geral e familiar. O médico da clínica da família daqui, médico do posto de saúde, não. Essas pessoas que estão lá são pessoas que passaram internato, que é a nossa residência de medicina geral e familiar. Você pode, com diploma normal, trabalhar em pronto-socorro. São as urgências que eles falam, urgências, emergências. Basicamente, é isso que dá, né? Para trabalhar. É isso que eu ia perguntar, então. Após formado, não existe a possibilidade de, se você tem o diploma de médico, não existe a possibilidade de você não fazer uma especialidade, ou existem muitos médicos que vão fazendo esses trabalhos que não são especializados, como você citou? Emergência, muitos? Muito. Sabe por quê? Porque lá em Portugal não é como aqui.
Primeiro que não tem vaga para todo mundo entrar. Não tem vaga para todos os especialistas. Então, tem um número X de formandos naquele ano, tá? E não tem vaga para todos eles entrarem para as especialidades que eles querem. Existe uma diferença também lá em Portugal, que aqui, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro. Você quer fazer residência na UERJ, você faz a prova da UERJ. Aí você quer fazer no Fundão, você faz a prova do Fundão. Lá não. Lá Uma prova geral. É uma prova geral, uma classificação geral, e aí você é alocado, e assim, é engraçado porque nem todo ano abre vaga, aquele número de vagas naquele hospital. É meio que de acordo com necessidades. Então, tem ano que abre mais vaga no centro, que é Coimbra, tem ano que abre mais no norte, que é Porto, tem ano que abre mais no sul. Ou seja, existe um planejamento nacional para preenchimento de vagas de acordo com a necessidade. Exatamente. É interessante porque isso é original do meu conhecimento. Eu sei que muito por conhecer o sistema francês de formação, né, de graduação e pós-graduação, eu vejo que esse concurso do internato, que é o mesmo termo que se diz na França, né, é um concurso que marca muitas pessoas. Inclusive, marca de forma até traumática, porque ao final da graduação faz uma grande prova, todos fazem. No caso da França, por ser um país maior, existem regiões, a região de Paris, que é a Île-de-France, a região de Marseille, uma região central, e aquele resultado daquele ano marca igual o militar, né? Que o primeiro da turma vai ser o primeiro do resto da sua vida. Na França é assim, e pelo visto a medicina portuguesa, que é muito influenciada ou foi muito influenciada pela medicina francesa, guardou esse sistema, né, de internato. Então, assim, exatamente. E às vezes, Eduardo, eles não conseguem, por exemplo, eles têm um sonho de fazer nefrologia. O sonho é fazer nefrologia. Mas se eles não conseguem a nota para aprovação, eles não vão fazer nefrologia. Então, ou eles vão, com aquela nota, migrar para uma especialidade que não é a especialidade que eles gostariam de estar fazendo, ou eles vão esperar trabalhar aquele ano inteiro. Por isso que tem muitos trabalhando, tá? Vão trabalhar o ano inteiro como tarefeiros, que é o termo. O Alexandre colocou aqui, tarefeiros. O tarefeiro é um apelido que eles usam para as pessoas que trabalham na emergência. As pessoas ficam como tarefeiras, enquanto isso vão estudando novamente para tentar prova novamente, para então passar a tentar a sua especialidade. E muitos ficam anos nessa vida de tarefeiro, porque aí começa a bola, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, aí não tem tempo de estudar, aí vem a prova de novo, aí não consegue ir bem ou não resolve fazer, no outro ano eu estudo para ir, e assim vai. Então tem muitos portugueses nessa de serem, né, trabalharem nas urgências e emergências. Por isso, tem muitos fazendo a sua formação. E aí, nesse momento, enquanto se formam especialistas, né, estão trabalhando nas urgências e na emergência, então tem. Mas, de fato, para quem chega, é o lugar onde tem mais vaga. E é claro que as pessoas vão fazer a sua especialidade e vão migrando, e vão saindo daquela coisa de estar na frente, né, no atendimento de emergência e urgência. Mas curioso, para nós nefrologistas, e assim, para quem é nefrologista aqui e que quer de alguma forma, né, não sabe exatamente se vai conseguir a validação de um diploma, mas quer trabalhar mais próximo da nefrologia, o trabalho na clínica de diálise é uma ótima saída, porque você tem contato, você vê rotina, você vê tudo que você vê por aqui, né? A medicina de muita qualidade, e aí eu vou dizer para vocês, a diálise em Portugal é primeiríssima, muito boa, né? muito boa, né? Toda pelo SNS, pelo Sistema Nacional de Saúde. Os doentes não pagam absolutamente nada, inclusive brasileiros que lá vão. Existe uma coisa que não paga lá, é de graça mesmo para fazer, porque, né, quem paga é o SUS que paga o SNS lá. Então, assim, essa é uma informação importante, porque muitos dos nossos pacientes de clínicas públicas ou privadas desconhecem que o governo paga pela diálise quando vão a Portugal como turista. É isso. Óbvio que muitos nefrologistas conhecem isso, mas nem todo mundo. Acho que é uma informação útil para os pacientes. Útil para os Isso é um comentário
Mas podem, como diretor, tem que ser organizado, lá tem que fazer os contatos todos, mas conseguindo a vaga, você pode ter certeza que você não vai pagar nada. É o governo, o SNS, que vai, vamos dizer assim, pagar, vai ser pago via SUS. É mais ou Isso, e menos para uma diálise de qualidade, eu visitei algumas quase. clínicas sem reuso e de realmente um perfil muito bom. Mas voltando só ao comentário sobre a formação do nefrologista, e essa questão do concurso de internato, né, que pelo visto tem o mesmo nome em Portugal, na França, uma das principais perguntas que você, quando se apresenta num meio social, numa festa, etc., e se diz médico, as pessoas se perguntam, você é especialista ou generalista? E essa é a pergunta-chave que o francês quer dizer o seguinte, é quase como se estivesse perguntando, e aí, você ficou bem colocado no concurso de internato ou não? Porque marca muitas pessoas, e o que você falou, o que tem de pessoas que escolheram outras especialidades, porque algumas das especialidades são mais concorridas, é muito grande na França. E aí vem minha outra pergunta, a gente já tem aqui uns quase 15 minutos para encerrar, mas a imagem do nefrologista, especificamente em Portugal, como é que você percebeu? Ele é respeitado, eu falo os nefrologistas em geral, né? Você é respeitada, ou você nota que é uma especialidade que não tem grande apelo? Como é que é a imagem da nefrologia em Portugal? Assim, eu acho os nefrologistas são muito respeitados, né? E assim, eles têm lá, pronto, tem muitas coisas que é de domínio do nefrologista, quanto, por exemplo, agora a gente está tendo uma rejeição lá no fundão, uma rejeição mediada por anticorpo, que a gente tem que fazer plasmaferese, e lá no hospital quem prescreve a plasmaferese é a hematologia. Lá não. Lá, Uhum. então, muitas vezes, por exemplo, e aconteceu isso comigo, e por acaso era uma colega médica que teve um diagnóstico de PPT, que a gente teve que fazer plasma, mas quem fez, praticamente, quem foi chamado para o caso para fazer o diagnóstico e para conduzir, fomos nós, nefrologistas. Então, assim, lá eu vejo respeito, vejo muita, é uma área ainda muito procurada. Aqui sobra vaga, né? Talvez porque a gente tenha muita oferta, não sei. Eu acho que nem é muita oferta, porque com a nossa população, se a gente pensar que Portugal tem 9 e tantos milhões de habitantes, é o que tem no Rio de Janeiro. Né? Então, na verdade, lá tem menos oferta, menos vagas, mas tem menos pessoas concorrendo e tem, né, uma população menor também. Talvez a gente precisasse mesmo desse número de nefrologistas, que muitas vezes, em muitos anos, as vagas a gente sabe que sobram aqui. Lá não. Lá a nefrologia não é uma especialidade que deixa a vaga ociosa. As pessoas geralmente é concorrida, exatamente. E eu vejo, assim, eu tive a oportunidade de lidar com pessoas que eram os melhores das suas turmas, sabe? E vários das suas turmas estavam lá no internato de nefrologia. Que bom isso. Entendeu? É uma especialidade lá que das pessoas, dos inteligentes. Eles falam assim, isso é especialidade de gente inteligente, que gosta de estudar. E, de fato, eram as pessoas mais, assim, não eram mais, né? Porque eu também não conhecia as outras. Mas eram pessoas com ótimo raciocínio clínico que estavam lá completando o seu internato de nefrologia, e eu tinha contato porque eles trabalhavam na clínica de diálise, por exemplo. Mas isso responde muito a essa percepção que nós, nefrologistas, temos de nós mesmos, né? Mas que talvez no Brasil nós ainda não tenhamos atingido esse respeito, vamos chamar assim, falta de palavra melhor, pela população em geral. Né? E os motivos disso, a gente não estamos aqui para... Não sei a solução, não sei a razão. Mas é uma especialidade muito bonita, muito difícil. É difícil formar um bom nefrologista, com visão ampla de todos esses segmentos que você falou. E é bom ver que, pelo menos em um país, a gente tem esse reconhecimento. E agora, a má notícia que está se aproximando do final, temos mais 9 minutos. Porque é tempo suficiente. Acho que tem muita gente aqui para de repente, quer saber como eu fiz para validar o meu diploma como nefrologista. Eu trabalhei como nefrologista, não é? No final. É verdade. Na verdade, eu estava na dúvida se você tinha validado como nefrologista ou não. Então, os últimos minutos, aqui são os 8 minutos, e obviamente todo mundo pode seguir você, doutora Thalita Mourão, doutora Thalita Mourão está aqui. Me conta nesse final como foi, porque em 9 minutos, 8 minutos é pouco tempo, mas a ideia, eu sei que veio a pandemia, certamente influenciou na tua volta ao Brasil,
E como foi chegar ao auge como nefrologista, agora que você confirmou que você teve a validação, e de repente, vou usar essa expressão, largar esse sonho. Eu sei que teve a Helena na história, Tem. tem a questão pessoal, mas conta um pouquinho. E eu não sei se você largou esse sonho, acho que você deixou lá ele em stand-by. Conta pra gente. Essa pergunta, na verdade, quando eu disse lá, né, eu estava num serviço há um ano como nefrologista desse serviço, e assim, as pessoas, né, gostaram de mim, eu acho que gostam dos brasileiros. A ideia inicial é que o brasileiro é visto torto. Quando eles começam a trabalhar conosco e veem a nossa capacidade de resolver problema, de não ver problema onde tem só uma coisinha, não é? Então, tem um negocinho aqui, o português, ai meu Deus, e a gente, tranquilo, tô acostumada, vamos embora. Entendeu? Então, acho que essa capacidade de sermos resolutivos, proativos e tudo mais, isso, de uma certa forma, quando você começa a trabalhar, isso ganha um corpo e as pessoas começam, né, a ver, opa. E eu tive a oportunidade de continuar nesse hospital como uma pessoa concursada, né? A pessoa, minha chefe, naquela época, falou, olha, vou abrir um concurso para ti, eu quero aqui pra gente. E aí eu fui contar que tinha decidido, né, por questões familiares que envolviam pandemia, estar longe, ter uma filha que as mães e os pais aí que não dormia, agora, graças a Deus, ela já dorme, mas que não dormia, sem ajuda, não é? Tendo que trabalhar. Então foi muito, muito, muito complexo. A gente já estava, eu e o marido, assim, eu e ele, todo o tempo. Uma questão pessoal mesmo, né? Exatamente. Familiar. Acho que foi mais por isso, porque na vida profissional, ainda que a gente ganhe pouco lá, e não é assim, mas ganha pouco, mas Portugal tem um custo de vida baixo. Não, mas isso é papo para outro, né, Academy, que eu posso desmistificar aqui um monte de coisa que as pessoas falam sobre Portugal. Eu caro, morei 4 anos, sei exatamente que não é nada de graça, aquelas coisas assim, mas pronto, voltando para o assunto, as pessoas falaram isso para mim, mas eu não estou acreditando que agora que, do tipo, você conseguiu o auge, que é uma vaga dentro do SNS português como especialista. A minha chefe falou assim, mas já pensou que você vai ser a primeira nefrologista brasileira com uma vaga no SNS? Você não vou deixar, vai para casa. E você conseguiu essa vaga por concurso, Thalita? A gente não viajar, não voltar, não, agora não. Vai para casa, pensa, vai vir um fim de semana aí, lá na segunda a gente volta a conversar, do tipo, não faça isso. E assim, a sensação, é claro, eu estava bem, me posicionando bem, mas assim, é aquilo, você também é um nômade, tá? Porque você tá lá, vai na França, vai jogar. A gente sabe que quem gosta, né? Assim, gosto de trabalhar, gosto do que faço. Estava feliz lá, mas a estrutura familiar não estava boa lá, vamos dizer assim. Assim, claro, estava feliz, estava trabalhando muito. Estava trabalhando muito. Ganhando pouco, que tem esse desbalanço aí. Então, assim, a conjuntura me fez voltar e eu nem pensei, Edu, do tipo, estou largando. Não sofreu, né? Olha, não, as coisas são assim na vida e eu vou voltar para o Brasil e lá eu vou ter, como tudo na vida, o lado bom e o lado ruim, vou voltar e vou reassumir lá o meu concurso e vou reorganizar minha vida por lá e olha, se eu tiver que voltar, pronto, volto outra vez e tento tudo de novo. Foi mais ou menos assim. E você tem o teu diploma validado lá como nefrologista, diploma não, o teu registro é validado como nefrologista, então eu realmente pulei essa parte. O teu registro como nefrologista foi conquistado em função do trabalho no centro de diálise e um concurso? Como foi? Não. O meu registro como nefrologista foi conquistado porque, na verdade, você precisa... Eles fazem uma análise curricular. Eles fizeram no meu caso. É de pessoa a pessoa, de especialidade. Então, alguém que está aqui da cardiologia ouvindo, ou da gastro... Cada especialidade tem as suas particularidades. E como foi o meu processo? Eu entreguei um currículo, mas é um currículo que as pessoas falam, mas você ainda está, no Brasil, você ainda está fazendo um currículo? Um currículo não é um negócio de 2 páginas? Não, é um memorial, né? É um manual. Tinha 150, 108, sei lá, 200 páginas
que eu tive que contar todo o meu percurso, que começou Memorial, a gente chama aqui. e coisas assim. Eu tive que pegar a produção, a minha produção. No Brasil, a gente não faz essa contabilidade. Lá eles sabem cada catéter que eles funcionaram. Então, assim, eu tive que pegar. Eu fui a Bom Sucesso com a secretária, buscar a produtividade do serviço nos anos em que eu fui residente. Dividir pelo número de residentes para mostrar para eles que eu tinha passado 20, 30 catéteres, que eu tinha feito 20 biópsias, sabe? Umas coisas assim, que era um número mínimo, né? Mais ou menos um número mínimo. E eu fiz aquilo tudo, todos os cursos da vida, todos os congressos. Eu tive que ir atrás dos documentos. Eu mandei mensagem para todo mundo. Para a Bebel, que era, né, de Bom Sucesso. Mandei mensagem para os meus staffs, para os colegas que foram a congressos comigo, e que eu já, naquela época... Você vai ao congresso e não fica lá na fila para pegar o seu diploma, sabe? E eu precisava. Enfim, foi mais ou menos isso. Foi uma avaliação curricular extensa, que meu currículo foi distribuído para uma pessoa do norte, uma pessoa do centro, Coimbra, uma pessoa do sul, de Lisboa, da Universidade de Lisboa. Os 3 avaliaram o meu currículo, depois decidiram, e as opções eram: Thalita, precisa fazer mais 1, 2 anos de formação aqui, para a gente entender. Thalita, não precisa mais fazer formação, mas vai ter que fazer uma prova oral. Thalita conseguiu comprovar a competência e tudo mais, e nada vai fazer. E para minha sorte, foi uma sorte, eu falo, gente, não tem que fazer nada. Não fizeram nada, simplesmente chegou na minha casa um telegrama, né, quase isso, não é outro nome, mas dizendo que eu tinha um e-mail, na verdade, que eu tinha sido pelo Colégio de Nefrologia, meu diploma tinha sido, enfim, tinham concedido a especialidade de nefrologia à minha pessoa, que, enfim, agora eu tinha que ir lá fazer a inscrição como especialista. Foi mais ou menos assim. Maravilha. Eu trabalhei aí 1 ano e pouquinho como nefrologista no Porto. Aí veio, obviamente, a pandemia e tudo mais, que a gente poderia conversar mais um século aqui de conversa. Estou tentando chamar aqui de volta o Neto. Se o Netão estiver aí, ele pode vai estar aqui. Pelo seguinte, o que eu vou falar agora no final, te agradecer, não sei se o Neto vai conseguir entrar, que você não incluiu, por pura modéstia, o que talvez tenha sido um dos grandes ingredientes para essa conquista, né? Da primeira nefrologista brasileira a ser reconhecida como nefrologista em Portugal, que é a tua capacidade, como que o pessoal chama, e por isso que eu estou chamando o Neto, dos soft skills. Vai poder chamar o Fernando também, o Lucas. Temos várias pessoas aqui ligadas à Nefro Academy que tem isso. E você, sendo uma pessoa muito generosa, eu sou prova disso, eu só tenho reconhecimento em Portugal, meu registro na Ordem dos Médicos em Portugal, também no Porto. Graças a você, né? Você foi muito generosa e dá o caminho das pedras. Quando a gente vê um mundo cheio de competição e você, como sempre, fazendo cooperação, né? Você não tem o menor problema de dizer para as pessoas, tenho certeza que depois dessa live as pessoas vão te contactar no direct, no Instagram, e isso é uma conquista que nem todo mundo entende, pelo menos não entende quando é jovem, e outros não entendem nem quando são mais velhos, né? Que a cooperação te leva muito mais longe do que a competição. A competição, infelizmente, é necessária, você citou aqui exemplos, né? Quando você tem que fazer um concurso e passar em residência, passar nisso, aquilo, você fez tudo isso. E a gente sabe que não foi fácil. Você sabe que você tem o apoio familiar, não somente do Leandro, mas da tua família. E tem uma última pergunta que eu te fazia no início, só para a gente encerrar aqui, te agradecendo, que dizem, boato, lenda urbana, que você também gosta de samba e que no teu casamento teve uma escola de samba que tocou no casamento. Conta aí, para a gente encerrar aqui num clima de música. Você sabe que eu comecei a gostar de música há pouco tempo. Pois é, eu sou uma pessoa da Baixada Fluminense, com você, não é? Isso. Eu sou de Nova Iguaçu, você, pronto, Xerém, exatamente. E a minha família inteira foi criada ali aos pés da Beija-Flor, nós também, enfim, sempre gostei de carnaval, cresci no carnaval, e de fato tive esse presente aí, por acaso, enfim, com coisas da vida, com pessoas, né, que aparecem no nosso caminho, por conhecimentos e tudo, pessoas amigas que faziam parte, né, que inclusive um deles se foi pelo Covid, que era o presidente.
naquela época, enfim, que nos conhecia, que nos deu de presente aí, sabia que eu era super fã e nos deu de Da presente a Beija-Flor de Nilópolis. completa, que eu tive até Selminha Sorriso, eu Que tive beleza. Raíssa batendo lá. Imagina os meus convidados como não se deleitaram lá ao som da Beija-Flor. Maravilha. Porque essa é a parte final. Eu estou aqui representando o Netão. Eu tenho certeza que um desses eventos da Nefroclínica, ele vai te chamar para falar sobre a tua experiência, não somente de transplante, nefrologia, com Portugal, falar dos soft skills, que é algo típico do Nefro Expert, e acho que ele vai querer que você leve a Beija-Flor, mas aí é com ele, vai negociar. Olha, isso é uma negociação, mas olha, vamos tentar. É isso aí. Não tem nada que você não consiga. Thalita, muito obrigado por uma noite assim, mais do que agradável. Algumas pessoas ainda vão assistir essa live nos próximos dias e tenho certeza que você vai ser muito procurado aí. E vai ser competição forte com Helena no Instagram e você. Não sei quem vai fazer mais sucesso, mas Olha, sucesso na certeza vai para você. ser ela, Edu, não tenho dúvidas, porque olha, Aquela quando ruivinha é uma boneca. minhas amigas que vêm lá e falam assim, olha só, tá legal isso aí, mas dá para mostrar a Helena, que a gente só vem... É isso aí. Bom, beijo para Helena, que daqui a pouco vai estar dormindo. Alguma dúvida, qualquer possibilidade, ó, tô pensando, tenho essa dúvida e tudo mais. Desde que eu voltei, na verdade, desde lá, é o que eu mais faço, assim, quando as pessoas me procuram e tudo mais, e eu não tenho problema nenhum em dar o caminho das pedras. Você sabe bem, mudou, infelizmente, porque senão teria maior prazer em dar o caminho das pedras para mais gente. Mas, recentemente me procuraram, fiz um contato para arrumar um emprego para a pessoa lá, porque a gente mantém os contatos, né? Enfim, então Claro. quem estiver pensando nessa mudança, fica à vontade aí para me contactar. Bom, olha só, eu não poderia deixar de, tendo falado de Portugal, eu não sei quanto tempo essa live vai ficar disponível, mas certamente vai atingir muitas pessoas. A gente não pode deixar de falar no Dr. Domingos, de Portugal, que é tão nobre que foi, acho que todos aqui, ou muitos sabem, ele teve a nobreza de doar um rim para um paciente, um altruísmo puro. Ele não foi uma doação específica, ele doou para começar uma doação pareada lá em Portugal, foi o primeiro caso. E isso mostra o quanto que Portugal tem de especial e de pessoas especiais. E o Brasil não te perdeu, que bom. E Portugal ganhou você. Você, Leandro e Heleninha. Um beijo para você. Um beijo. Muito obrigado mais uma vez. E até amanhã. À disposição aqui para entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisinha, ou pelo menos alguns mitos derrubados aí sobre Portugal. Com certeza. Amanhã se encontra na sessão de transplante lá, a sessão do serviço. Boa. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!